Olá, é um prazer estar com vocês hoje aqui falando um pouquinho de empreendedorismo, mas trazendo um pouco mais dos bastidores da construção da Clínica Muse e das clínicas, né, que hoje nós administramos e orientamos. Então, eu sou Roberta Carbonari, Muse, sou graduada em Administração e Marketing, tenho um MBA em Gestão de Negócios e um aprimoramento em Liderança, em Leadership and Management Coaching, que eu cursei por 7 anos em Memphis, e sou auditora de ISO 9000 pela Lloyds de Londres. Eu sou professora de pós-graduação em Gestão desde 2012, e dentre os meus negócios estão, né, a Clínica Performance com Saúde, que foi a primeira clínica, na verdade, o primeiro consultório, a Clínica Muse, em que estamos até hoje, a Health to You, que é um coworking de salas para profissionais da saúde, a Muse Consultoria, a agência Muse, e a minha empresa de apps, aplicativos para profissionais da saúde. Então, o que eu tenho para trazer para vocês hoje é como essa trajetória aconteceu, como nós saímos de um consultório, uma única sala com um médico, e chegamos a uma clínica multiprofissional, que hoje conta, né, com uma grande quantidade de profissionais, atendendo nas mais diversas áreas, com as mais diversas soluções para os nossos pacientes. Então, tudo começou com a formação de um médico e uma boa formação. Obviamente que não existe nenhum caso de sucesso se não existe também um bom caminho de conhecimento. E após esse primeiro contato, então, com a medicina, os plantões e tudo que vem depois de uma formação, vieram muitas dúvidas, e a primeira dúvida seria ter ou não um negócio próprio. Então, embora hoje nós tenhamos uma clínica grande, né, com 22 profissionais das mais diversas áreas, além de muitos funcionários, tudo começou com a locação de uma única sala, para que a experiência desse médico pudesse ser exercida. E frente ao que veio acontecendo neste primeiro consultório, a ideia de deixarmos de ser apenas uma sala e nos tornarmos uma empresa. E a partir daí, um ano depois, ocorreu a compra do primeiro consultório, que na verdade era um consultório com 4 salas, em que atendia uma equipe multidisciplinar, uma equipe de medicina do esporte, com um ortopedista, com médico do esporte e com nutricionista. A partir do momento que nós conseguimos identificar quais eram as principais necessidades desses clientes que nos acessavam, foi possível construir a partir dali uma série de caminhos para algo muito maior. Então, nós percebíamos quais eram as dores ao sair do consultório. E para que isso pudesse acontecer, obviamente, um contato muito próximo com quem nos acessava era feito. Então, é muito comum abrirmos caixinhas de perguntas no Instagram hoje em dia, mas nós abríamos numa época que não havia redes sociais, as caixinhas de perguntas aos nossos pacientes, aos nossos clientes. Nessa época, eu ainda não atendia na clínica, eu atuava na clínica apenas, no consultório apenas como gestora, apenas não, porque vocês vão aprender ao longo do tempo que gestão é uma tarefa árdua, mas que traz bastante retorno. Então, eu era gestora e fazia a gestão financeira, a gestão de marketing da clínica, o treinamento, a gestão de pessoal. E nesta época, o que nós identificamos é que o maior problema não estava no momento em que o paciente acessava a solução, mas sim como ele iria implementar a solução que nós havíamos proposto dali para frente. A partir dali, nós começamos a construir algo maior. Então, tudo partiu de um projeto inicial para que nós pudéssemos atender necessidades naturais, né, que vinham com desejos não sabidos. Então, o paciente sabia qual era a necessidade dele, mas muitas vezes não conseguia entender que o que ele desejava não era uma consulta, mas uma solução mais completa. A clínica Muse veio a acontecer depois de alguns anos da clínica do consultório Performance com Saúde estar atuando. E foi um processo muito bem planejado, tá? Com muito planejamento estratégico e muita dedicação, não apenas da equipe que atendia profissionalmente, mas muita dedicação também da construção destas pessoas, enquanto pessoas que tinham uma marca própria. Então, eu trago aqui alguns dos dados da nossa clínica, que está aberta desde 2009, que é a Clínica Muse, que deixou de ser um consultório e passou a ser realmente algo maior, tá? Com uma equipe muito maior. Nós
temos atualmente, em média, de 500 a 600 pacientes acessando a clínica mensalmente. E esse relatório que eu puxei, que é um relatório que eu consigo acompanhar em tempo real, me mostra qual a quantidade de consultas que foram realizadas do dia 15 de janeiro até o dia 1º de junho, na nossa clínica. Além de me mostrar todas as informações financeiras necessárias para a gestão financeira do negócio. Mas esse dado da quantidade de pacientes que nos acessa não é o que eu mais gosto de apresentar. Esse é o dado que eu mais gosto de apresentar. Foi possível crescer e foi possível chegar onde chegamos, não só pela captação de pacientes, que é muito importante e que é o começo, mas pela habilidade que nós conseguimos construir de reter estes pacientes. E aí esta retenção vem imbuída de muita gestão de relacionamento. Nós temos hoje, destas consultas que foram feitas este ano, 81,23% de pacientes que são pacientes recorrentes. E quando a gente observa esse dado, fica ali a questão de e onde nós colocamos novos pacientes que nos procuram. E foi justamente esse o primeiro ponto do crescimento da clínica. A partir do momento que nós verificamos uma grande capacidade de captação por uma série de processos que foram implementados, nos veio também uma necessidade de entender como seria possível reter esses pacientes. Então, a clínica sempre está em expansão. A partir do momento que este dado é avaliado e a gente monitora todos os dados, adesão de paciente, recorrência de paciente, novos pacientes, nós entendemos a necessidade de expansão, de mais profissionais atendendo nesta clínica, os novos pacientes que vão chegar. E foi basicamente estas questões que precisaram ser aprimoradas ao longo do tempo. Como saímos, então, de um consultório, uma sala, com um médico, para uma clínica. E eu vou trazer para vocês alguns desses dados. Então, a primeira questão, que é muito importante quando a gente fala em empreender, em crescer, é justamente ter um planejamento financeiro para tal. Na minha empresa de consultoria, muitas vezes eu atendi médicos tecnicamente perfeitos, impecáveis, e que iriam suceder, mas que fecharam seus consultórios por ausência de fôlego financeiro. Então, é muito importante nesse processo que o profissional não só saiba e entenda a respeito do que ele faz, mas também que ele tenha o suporte de alguém que saiba fazer essa gestão financeira e esse planejamento, ou ainda que ele possa se aprimorar minimamente nessas questões. Esse dado que eu trago aqui é um dado do Sebrae, que mostra que 67% das franquias, das grandes franquias, nós estamos falando aqui de grandes nomes, marcas que investem milhões em branding, em marketing de divulgação, estas empresas prometem um retorno aos seus franqueados de 16 a 24 meses. Então, isso é um ponto importante. É necessário fôlego financeiro para empreender. É necessário planejamento financeiro e investimento para crescer. Um outro ponto importante é o posicionamento dos profissionais que atuam nessa clínica. Porque quando nós falamos da entrega de um serviço e de um serviço na área da saúde, esse serviço é inseparável de quem o entrega. Então, não é possível separar o serviço prestado por um médico do médico. E para isso, é importante trabalhar junto a estes médicos, a estes profissionais, um posicionamento estratégico adequado. E posicionamento estratégico vai muito além de escolher um nicho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O outro ponto é que no momento em que nós precisamos colocar como os principais captadores, e os principais responsáveis pelo sucesso daquela empresa, os profissionais que ali trabalham, é importante que a gente não olhe esses profissionais apenas baseados em hard skills, que são as qualidades totalmente quantificáveis. Então, formações, pós-graduações, especializações, estas qualidades são quantificáveis. No entanto, para que haja realmente um crescimento exponencial, é importante entendermos quais são as nossas qualidades, quais são as qualidades desses profissionais que são qualificáveis, que são justamente o que chamamos de soft skills ou habilidades intransferíveis. Habilidades que os fazem, de certa forma, terem uma exposição ou ainda um posicionamento diferenciado frente a outros tantos, também formados, também bem graduados. Quando eu mostro, por exemplo, esta tela, em que eu apresento todas essas bolas de bilhar pretas, aqui eu tenho bons médicos,
bem formados, especializados. Mas quando eu olho a bola vermelha, eu tenho um bom médico, bem formado, especializado, e que adquiriu ao longo do seu caminho, da sua trajetória, outras habilidades. Habilidades de comunicação, habilidades de liderança, habilidades de gestão, habilidades que são, sim, intransferíveis, que são chamadas, né, de habilidades humanas, habilidades de relacionamento e habilidades que podem levar o profissional e, obviamente, toda uma empresa para outro patamar. Então, a primeira coisa que eu falei aqui foi do fôlego financeiro. E por que é importante eu trazer para vocês aquele dado da recorrência de pacientes? Conquistar um paciente, um cliente, custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um cliente. E quando a gente olha esse dado, fica muito claro da importância de se desenvolver e planejar um bom serviço e um bom relacionamento, uma experiência que seja realmente excepcional. Do contrário, são apenas produtos similares que podem ser acessados de acordo com a possibilidade financeira daquele que o escolhe. Quando a gente fala realmente de uma experiência diferente, de um relacionamento sendo construído com a empresa, além de com os profissionais desta empresa, existe muito maior facilidade da retenção de pacientes. Essa frase, né, de captação versus retenção, é uma frase muito famosa, que foi referência no marketing no mundo. E quem falou essa frase foi o pai do marketing de relacionamento, Philip Kotler. E aqui eu trago uma pirâmide, que foi uma pirâmide apresentada em Harvard, sobre quais são os pontos, né, que fazem realmente uma empresa conseguir captar novos clientes, ou então uma clínica captar novos pacientes. E por isso habilidades pessoais intransferíveis são tão importantes e também precisam ser desenvolvidas. Você pode ter um bom serviço, mas o que você fala e demonstra sobre esse serviço é muito importante. E aprender estratégias para que este serviço possa, de alguma forma, ser demonstrado é muito importante. O que os demais clientes falam a respeito do seu produto e do seu serviço também importa. E eles não falam só do seu produto e do seu serviço baseado no seu conhecimento técnico ou baseado na sua formação. Eles falam sobre isso sentindo qual foi a experiência que vivenciaram ao acessarem esse serviço. Como uma equipe apresenta, o trabalho que você faz também importa. E aqui fica clara a necessidade de estratégias e ferramentas de gestão de pessoas. Porque a sua equipe, ela precisa representar exatamente aquilo que você idealizou para a sua empresa. E, para isso, existe a necessidade de treinamento constante, feedback constante e da sua presença. Tempo que leva até chegar ao produto ou ao serviço. Então, a gestão de agenda e como fazer essa agenda funcionar de forma a ser possível ter disponibilidade do serviço o tempo todo aos pacientes. Percebam que nesta pirâmide, a única coisa, a última coisa, né, que vem como importância é o preço. Uma vez que todos os outros pilares são construídos, o preço não é a questão mais relevante para que um cliente realmente deseje estar com você. Então, dentro dessa trajetória da Clínica Muse, o que todos nós profissionais que participamos dessa construção, deixamos de uma forma muito objetiva é que não bastava o conhecimento técnico e não bastava uma boa formação. Obviamente que isso era essencial para entrar pela porta da clínica. Então, para que um profissional estivesse conosco, para que um profissional permanecesse conosco, era primordial que o conhecimento fosse acessado continuamente e que ele se aprimorasse e se especializasse em suas áreas, né, constantemente. No entanto, que ele também não esquecesse da importância de desenvolver, manter e obviamente, conquistar, né, hard, soft skills, que são essas habilidades que levam o profissional de ser apenas um profissional técnico para um profissional diferenciado. E aí, quando a gente fala um pouco mais sobre isso, falando mais do posicionamento estratégico, quando eu falo que o posicionamento estratégico vai além de escolher nichos, esse posicionamento estratégico, ele perpassa por questões muito mais profundas, que muitas vezes um profissional da saúde não tem tempo ou não foi conduzido a pensar e realizar.
eu falo de um lugar de bastante privilégio porque eu trabalhei por 13 anos como diretora de uma multinacional e fazendo, né, a gestão de empresas antes de me tornar uma profissional da saúde. No entanto, quando me formei em nutrição, me especializei em nutrição, fiz o meu mestrado e passei a atender, né, também em consultório, eu já tinha uma bagagem que me ajudava bastante. O médico passa por anos e anos de formação acadêmica, mais anos de residência e permanece o tempo inteiro estudando a sua própria área. E eu senti isso ao entrar na área da saúde. Uma vez formada em nutrição por muito tempo, a única matéria que eu buscava estudar era nutrição. No entanto, me peguei perguntando como seria se eu tivesse me formado em nutrição sem nenhum conhecimento na outra área. O quanto eu seria capaz de empreender, de fazer a gestão do meu negócio, de posicionar o meu negócio. E a partir daí, eu comecei a entender que era importante levar aos profissionais da saúde essa habilidade de fazer uma revisão estratégica sobre as suas próprias habilidades e trabalhar no seu próprio SWOT, na sua própria análise SWOT, entendendo pontos fracos que precisam ser desenvolvidos, que vão além dos títulos. E a partir da identificação destes pontos, buscar conhecimento ou ainda profissionais que possam o ajudar nesse processo. Além disso, para se posicionar, entender perfeitamente seu próprio storytelling e suas próprias habilidades únicas. Porque se posicionar corretamente está em saber fazer valer suas habilidades mais potentes e conseguir explorar essas habilidades e divulgar essas habilidades por forma de demonstração e não apenas falando sobre elas. Então, eu digo que um bom profissional, quando ele se posiciona estrategicamente, ele não corre o risco de ser o peixe mais rápido do oceano, mas ao olhar um colega águia, tentar voar achando que aquele é o lugar dele, ao tentar voar este peixe mais rápido do oceano, pode ser taxado de incompetente, simplesmente por não ter olhado para si mesmo de forma estratégica, para suas habilidades de forma estratégica, entendendo que era o peixe mais rápido do oceano e que sua maior habilidade era nadar. Então, numa equipe grande, né, numa equipe multiprofissional, uma clínica com mais de 40 colaboradores, profissionais, funcionários, é muito importante saber encontrar habilidades específicas e colocar essas habilidades específicas em um holofote, para que elas possam ser mais úteis, em lugares em que elas são extremamente bem-vindas, para que exista um posicionamento adequado e estratégico para o crescimento dessa empresa. Um outro ponto importante, né, que permanece sendo muito trabalhado na nossa clínica é justamente a retenção e o entendimento do que tem levado um paciente a ficar. E isso muda conforme o tempo. Mas essa pirâmide, ela permanece à base da retenção, a relação profissional-cliente, né, profissional-paciente estabelecida. E para que esta relação aconteça, para que ela seja estabelecida, esse profissional precisa aprender a não vender uma consulta. Ele precisa saber vender e realizar um acompanhamento. E existem habilidades, estratégias e ferramentas de gestão que facilitam essa aproximação e esta sensação de relacionamento estabelecida do médico e do paciente, do profissional e do paciente. A apreciação do serviço e do produto, obviamente, é um ponto-chave. Então, ter um produto e um serviço adequado para aquela necessidade que foi apresentada, obviamente, está fora, né, de qualquer tipo de argumentação. Isso é uma das questões mais importantes. No entanto, a forma como você entrega o seu serviço também está associada ao quanto ele é apreciado ou não. E existem inúmeras técnicas de entrega que podem ser exploradas para a melhoria dessa sensação de expectativa atendida dos nossos pacientes. E aqui um ponto-chave, sem espera para produto ou serviço, sem uma espera longa para acessar a sua consulta. E foi assim, entendendo qual era o timing da espera do paciente, que nós começamos a expandir. Um paciente, ele não aguarda 6 meses em espera para ser atendido em sua necessidade. A criação da equipe
o aumento das equipes, o maior número de profissionais atendendo e deixando de ser, então, uma sala para termos inúmeras salas, com inúmeros profissionais, com equipes dos profissionais chaves atendendo e prestando serviço, partiu justamente do entendimento de que chega um determinado momento que, se você não adequar demanda, se você não adequar a procura e a oferta, você começa a perder pacientes. Tratamento da equipe novamente aparece e o preço por último. Quando a gente fala a perder pacientes, a gente está falando justamente de uma teoria muito conhecida no marketing, chamamos de teoria do balde furado. A captação, ela permanece acontecendo. Você já se posicionou, você sabe falar sobre o seu serviço, sobre o seu produto, você sabe conectar com as pessoas já sabem quem você é. Elas tentam entrar, mas existe um escoamento constante de pacientes por atraso, espera para ser novamente atendido, ou ainda dificuldade de sentir que ainda existe um relacionamento sendo mantido, e até pelo número de pacientes que esse profissional atende, se não houver estratégia suficiente para que este cuidado com o paciente, essa experiência permaneça ao longo do tempo, o escoamento do balde pode acontecer. Então, embora você tenha uma boa captação, você não tem essa retenção, e o custo de manter o que você faz permanece sempre um custo, e aqui eu não falo só de dinheiro, eu falo de tempo, e eu falo de estratégias que vão ser necessárias o tempo inteiro, é muito alto. Além dessas questões, algo que a gente sempre trabalha na clínica, e aí junto à equipe, e isso talvez seja a maior dor que eu ouço dos profissionais que fazem consultoria individualizada comigo, é como fazer a minha equipe entender quando um paciente nos procura e conduzir esse paciente para a nossa consulta. E eu gosto bastante de falar sobre a pirâmide de Chet Holmes. E ela fala a respeito do quanto 30% das pessoas que nos ouvem, nos conhecem, têm certeza de que não estão interessados no nosso serviço. 30% não acreditam estarem interessados, mas 30% estão ali pensando sobre isso, e apenas pensando. 7% estão dispostos a nos ouvir, se aproximam de uma forma mais íntima, né? Mais próxima. Mas apenas 3% destas pessoas todas, destes 37%, estão comprando, estão marcando uma consulta, estão permanecendo no atendimento. E aqui vem a importância justamente da jornada de compra do paciente também ser um ponto-alvo de trabalho de alguém que decidiu empreender, de alguém que decidiu ter o seu próprio negócio. E a partir do momento que você tem a sua clínica, que você tem o seu consultório, você tem o seu próprio negócio. Muitos estão passando e te ouvindo. Qual é a equipe e quais são as ferramentas que você utiliza para estas pessoas que passam e te ouvem realmente agendarem uma consulta? Que eu gosto de trazer, eu não tenho muito tempo, né? É só falar um pouquinho sobre as estratégias e um pouco sobre alguns pontos chaves que nós trabalhamos na empresa, mas eu gosto bastante de trazer essa observação. O que você oferece na sua empresa como profissional e o que você entrega precisa estar explícito. Então, o que você oferece deve estar explícito na sua captação e muito mais ainda na sua retenção. E eu trago aqui um bom exemplo de uma área que não é a área da saúde, né? Não é a área médica. Eles dizem assim: nós fazemos ótimos computadores. Eles são lindamente projetados, simples e fáceis de usar. Venha comprar um computador. E aqui eles estão vendendo computadores. A Apple, por exemplo, tem este tipo de estratégia. Tudo o que fazemos desafia o status quo. Acreditamos no pensar de forma diferente. E a maneira como desafiamos o status quo é tornando nossos produtos lindamente projetados, simples e fáceis de usar. E o que acontece é que criamos ótimos computadores, um por um, totalmente diferentes. Você está pronto para comprar um computador nosso? Essas são as minhas palavras, não exatamente as da Apple. Mas é assim que nos sentimos, querendo comprar algo que desafia o status quo e que se atualiza a todo momento. O que eu observo nas clínicas médicas, nós oferecemos atendimento médico de seriedade, de qualidade e conforto, priorizando as necessidades de cada pessoa. E isso é o básico.
Quando eu penso na Clínica Muse, e eu vou explicar por quê, esta é a frase que eu crio. Acreditamos que a mudança do comportamento é a chave de qualquer conquista. Não oferecemos consultas. Nós caminhamos junto a você na implementação de cada mudança. A equipe Muse estará em cada detalhe. Acontece que oferecemos soluções, uma por uma. Você está pronto para essa mudança? E quando a gente cria, né, essa expectativa, a gente só cria essa expectativa se podemos realmente entregar. E por que eu falo sobre o fato do que a gente construiu, né, não ter sido uma clínica, mas sim uma enorme empresa de soluções? Eu tenho pacientes que recebem consultas nutricionais com planos alimentares perfeitos. Eles adorariam fazer o plano alimentar. No entanto, o problema não é seguir ou não o plano, gostar ou não do cardápio, mas sim implementá-lo. Então, hoje a clínica, por exemplo, oferece o Muse at Home, que é uma equipe de nutricionistas que fica na casa desse paciente por um determinado tempo, organizando toda a logística, treinando todas as cozinheiras, treinando todas as pessoas da casa, para que aquele cardápio que foi considerado perfeito aconteça. Nós temos hoje um Muse Arm, que são todos os personal trainers que estão conosco e são constantemente reciclados em informação técnica dentro da nossa própria clínica, na nossa sala, né, de palestras, para que eles possam estar junto aos nossos pacientes, entregando o serviço de atividade física de uma forma personalizada e de acordo com o que foi planejado dentro da clínica. Nós temos, por exemplo, as pessoas que fazem as compras do mês do paciente. Nós temos as enfermeiras que fazem todos os agendamentos de exames, aonde o paciente preferir, entrando em contato com o plano de saúde do paciente. Nós temos soluções realmente para que aquele paciente se sinta cuidado do começo até o fim. E não para que ele sinta que ele pagou uma consulta, marcou um horário com um profissional, recebeu o que ele foi buscar e foi embora. O que nós queremos entregar é o que ele foi buscar e tudo aquilo que ele nem sabia que ele desejava, mas que ele precisa. Nós não criamos a necessidade, ela já existe. Nós só mostramos o desejo. Ao receber uma caixa de soluções, ao receber não apenas uma consulta, mas ao receber toda uma experiência e realmente todo o suporte proveniente de uma só empresa para que ele consiga colocar em prática aquilo que ele foi buscar, o relacionamento está consolidado. Então, nós começamos realmente, partimos realmente de uma clínica, de um consultório, de uma sala. E a partir de uma série de planos, metas, objetivos, nós fomos construindo o que se tornou hoje a Clínica Muse. Eu vou falar bastante com vocês a respeito de gestão, de cada um desses pontos que eu trouxe hoje com uma pincelada por aqui, dentro do método MEG. E eu espero que essa aula tenha trazido, ao menos, bons insights a respeito de empreendedorismo, crescimento profissional e negócios. Até mais. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia, explorando aqui o nosso método MEG, marketing, empreendedorismo e gestão, que são os 3 pilares de uma verdadeira clínica de sucesso. E hoje você acabou de assistir o segundo pilar sobre empreendedorismo, onde a Roberta, ela explorou com minúcias de detalhes o case Clínica Muse. E agora a gente vai aproveitar que a Roberta está aqui ao nosso lado e a Flávia também, que é uma ultra empreendedora, que a gente quer saber o que essas mulheres maravilhosas, empreendedoras, né? Como que foi essa trajetória de empreendedorismo na vida de vocês. E, além da Clínica Muse, Roberta, a gente também quer saber um pouquinho da Roberta empreendedora, né, Sim, Flávia? Exatamente, estamos curiosas. Eu sei um pouquinho, porque acompanho a Roberta longa data e sou uma admiradora. É minha best de rede social. Best. E a rede realmente, social tem essa vantagem, né? Exato, Ela aproxima as pessoas. É. E ela traz esse networking também, Sem né? dúvida. Aí um ponto importante, que a gente falou bastante de rede social no outro episódio. Exato. Então, essa questão do networking a gente não explorou e é real. Agora, minha história como empreendedora,
Eu me considero uma pessoa que desde muito cedo sempre sonhou em construir coisas, né? Eu me lembro que eu tinha uma brincadeira no prédio onde eu morava, minha melhor amiga chamava Juliana, e a gente tinha um clube em que eu era CEO, chamava Base Estrelar, eu era CEO e só tinha eu e ela. Eu era CEO, ela era vice-CEO, sabe? Então, eu sempre, em todas as minhas brincadeiras, eu pensava em construir, em gerenciar, eu sempre tive um pouco dessa veia, assim, né? No meu dia a dia, na minha rotina. E quando eu decidi que eu precisava ganhar dinheiro, eu entendi que por algum tempo eu ia precisar fazer o que era necessário e que depois de um tempo, se eu conseguisse administrar esse dinheiro, eu poderia fazer o que eu queria. E eu vivi muito dessa forma. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Eu me emancipei aos 14, comecei a trabalhar com 14 e durante um tempo trabalhei no que era necessário para ganhar dinheiro, né? Eu comecei a prover meu sustento aos 17. Porque foi necessário, meu e da minha família. E nesse processo, né, embora minha primeira vontade assim, de adolescente fosse estudar psicologia, porque eu lia muito sobre psicologia, né, e lia a parte clínica, Sim. não é que eu lia autoajuda, eu lia A técnica. psicanálise, terapia cognitivo comportamental, eu Isso. comprava esses livros, eu amava esses livros. Entender mesmo de gente. Gente. Exato, e eu Comportamental. adoro gente, adoro gente. E nutrição tem tudo a ver com isso. Exatamente. Eu precisei trabalhar antes de cursar a faculdade, né? A faculdade era integral, eu passei numa faculdade pública e eu não ia ter como deixar de trabalhar para só estudar. E aí eu falei, quer saber, eu vou achar um lugar onde eu possa trabalhar, que pague minha faculdade e que eu estude algo que pode me ajudar a fazer o que eu quiser. E foi assim que eu fui cursar a administração. Então, minha primeira formação é administração e marketing. E depois eu fiz um MBA em gestão, porque essa empresa pagava todo e qualquer curso que eu quisesse fazer, era uma multinacional americana, para ajudar a empresa. Então, tudo que fosse benéfico à empresa, eu podia cursar. Então, eu fiz o MBA em gestão, eu fiz 7 anos de Leadership and Management Coaching em Memphis, né, sendo pagos pela própria empresa. Muito legal. Eu sou auditora de ISO 9000 pela Lloyds de Londres, eu fui auditora interna da FedEx, né, da divisão do Mercosul. Então, quando eu comecei a brincar disso, eu falei, que coisa legal, né? Eu tô aqui administrando uma empresa que não é minha. Brincar disso é ótimo. E para mim era muito É divertido muito mesmo. divertido, Era é. muito divertido. Nada melhor que Era a isso, minha né? brincadeira de Trabalhar com- infância na real, né? Poder viver a real daquela brincadeira de infância. E eu pensava, nossa, eu tô aqui fazendo tudo isso e eu gosto de fazer, mas eu tô fazendo para uma empresa que não é minha. Eu tô fazendo para os outros. E eu queria poder fazer para mim, ou queria poder ajudar os outros a fazerem a sua própria empresa. Então, minha primeira empresa foi a Music Consultoria, que é uma empresa que eu tenho aberta até hoje, que é uma consultoria de gestão Sim. para médicos. Sim, porque você tem, Ah, é? né? Para médicos, para médicos. Essa formação, né? Para gestão Exato. para médicos já há bastante tempo. Há muito tempo, há Sim. 15 anos, Sim. né? Então, foi a primeira empresa que eu abri. Antes da Clínica Musa existir. Na verdade, a primeira Clínica Musa se chamou Performance com Saúde, que era o slogan do meu marido na época. O sonho dele era ter uma clínica multidisciplinar. Eu falei, ok, então vamos começar entendendo o quanto você gosta de trabalhar com isso. Porque a gente se forma sem saber o que é o trabalho, na verdade. O dia a de dia. consultório. Isso. Né? O trabalho de consultório não é só eu atendo meu paciente e ele vai embora. O trabalho do consultório envolve gestão, finanças, marketing, envolve muita coisa. Jurídico. Tudo, exatamente. E eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente começa alugando uma sala. E eu lembro que a gente alugou uma sala de um grande amigo do Paulo, que era fisioterapeuta. E a sala do Paulo, essa primeira sala, né, eu tinha o quê quando isso aconteceu? 27 anos. Era uma sala que ele entrava de lado, porque ele é um rapaz bastante grande. Mas era uma sala, ali foi como tudo começou. E ele, a gente encheu a agenda dele às terças-feiras. A gente começou entendendo como era a procura. E sabe pivotar um Pivotar, produto? aham. A gente pivotou. Quem é o seu paciente? Quem te procura? O Paulo achava que quem era o paciente dele era o bodybuilder. Quem vai vir me procurar vai ser o atleta. E quando a gente começou a abrir a agenda e começou a observar quem eram esses pacientes, a gente fazia muita pergunta para esses pacientes, façam isso, porque a gente abre caixinha do Exato, Instagram e exato. não abre caixinha na própria empresa. Façam isso, porque Formulários, ali é uma né, de fonte pesquisa, rica. isso. Total. Perguntas. E eu ricas. percebi que ali eram mulheres que queriam melhorar seu físico, homens que estavam envelhecendo e queriam envelhecer bem. Bem. Eu falei, nossa, Com tem- performance. Exatamente. Pessoas que gostavam de praticar atividade física, exercício físico, mas queriam aprender a comer também, queriam deixar de se machucar.
né? Falei, que coisa interessante, né? E foi aí que a gente entendeu quem seriam os profissionais que fariam parte dessa história. Você traz um ponto muito importante, Roberta, assim, porque tem muito médico que se cobra, assim, o fato de às vezes não ter a ideia de milhões, né? A grande ideia. Grande ideia. E na realidade a ideia não está em nós, ela está na necessidade do outro. Se você Perfeita souber frase. perguntar, Perfeita e foi o frase. que vocês fizeram, Sua né? frase foi perfeita. A gente não teve nossa, nós sabemos. E quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente começa a entender quais são os desejos daquelas pessoas, porque as pessoas usam uma frase muito errada, né? Que marketing cria necessidades. Sim. Marketing não cria necessidades, marketing cria desejos. As necessidades já existem. Sim. E quando você pergunta para as pessoas, muitas vezes Você tá elas mapeando, trazem né? mapeando os desejos, né? De necessidades que elas nem sabem que elas têm, porque Exato. você que é o profissional Eu que vai gosto de atender essa chamar de- necessidade, porque você é. sabe que ela precisa, ela só sabe o que ela quer. Eu gosto de chamar Exato. de 3Ds. Dores, dúvidas e desejos, né? Então, a necessidade está na dor e na dúvida, né? Qual, né? A dor e a dúvida. Exato. Exatamente. Mas Qual a realmente... dor que esse desafio que essa pessoa... Porque quando a gente parte, por exemplo, a gente falou no episódio anterior da questão de marketing. Aham. E a gente fala sobre a questão de desejo, né? Posicionamento, Exatamente. Está brand, totalmente associado, né? O desejo a marketing e a você conseguir comunicar valor. Porque se você comunicar algo que realmente desperta esse desejo, você consegue acessar essa com pessoa. certeza. Mas esse desejo, ele realmente parte do mapeamento da necessidade, que são essas dores e dúvidas. Sim. O que me incomoda, né? O que eu estou em busca e não sei. E até Quem pode me por que que eu ajudar, vim como aqui? pode me ajudar. Você sabe o que Exatamente. acontece? Porque Aham. essa pergunta é fazer, por que você veio? Exato. Né? Qual E é é o seu... simples, é uma pergunta simples Qual que é vai a te trazer sua uma resposta. expectativa? Exato. E a partir da expectativa daquelas pessoas que nós já captávamos de forma muito orgânica, foi muito fácil dar voz e colocar um holofote nessa história, né? Sim. Bom, as pessoas vêm aqui por conta disso. É isso que nós fazemos, é isso que nós É a primeira entregamos. pergunta que a gente faz quando o médico entra para um curso nosso. Sim, porque E eu ia você te veio, perguntar né? isso, Flávia, assim. Por que você veio? Sim. Por que você, Ó, Bruna. você criou o MBA em gestão no Instituto da Face? Instituto da Face. Por Responde quê? pra gente, Como a Flávia. gente falou lá naquele comecinho, hoje não é só mais a técnica, vai muito mais além. E a gente entendeu que o dia a dia do médico precisava realmente de englobar outras questões, como gestão, jurídico, financeiro, marketing, empreendedorismo. Pensar com a cabeça, como você falou um dia. O que você preenche quando vai no hotel? Eu preencho uma ficha. E lá quando perguntam sua profissão. Eu adoro fazer essa pergunta para Pro médico. médico. Porque qual é um médico que tem uma clínica e tem a coragem de escrever que ele é empresário ou empreendedor? Não, ele continua escrevendo que ele é médico. Médico. Mas você sabe que aí eu acho que é porque também foi muito difícil tirar esse diploma. Muito, E aí ele muito, vai escrever muito. pro resto, o Paulo vai escrever isso pro resto da vida. Pro resto da vida. E ele fala, empresário é você, eu não quero nem saber, eu quero só ser Exatamente. médico Mas se mesmo. a gente Porém, tá conseguir, mudando, tá? Roberta, Tá. Muita pelo gente menos tá o mudando. empreendedorismo, o lado empresarial Médico como empreendedor. sobrenome. Exato, médico Sabe e empresário. empreender? Empresário Exato. traço médico. Exato. Ele se sentia assim. Porque... Ele é um CNPJ. E você sabe o que acontece? Eu acho que aí traz um pouco de conforto, porque a maior dor dos Isso. médicos que eu atendi na minha empresa de consultoria era: se eu não estiver, eu tô passando fome. Se eu não vender meu tempo, eu tô passando fome. Porque É eu o vendo medo. consulta. É o medo. Eu É o vendo medo. meu tempo. Eu sou médico. foi que eles a partir aprenderam, do momento a que cultura. você realmente Isso. consegue empreender e cria um sistema, uma empresa, ela depende de você? Depende, mas não só de você. E você tem mais tranquilidade, tem mais pessoas trabalhando dentro desse universo, né? Você Sim. se sente mais seguro. Então, eu acho que essas são algumas questões bem importantes que a gente pode trazer para os médicos. E sabe né? um ponto que eu aproveito, né, pra gente trazer como conceito mesmo, né, para os médicos que estão nos assistindo, é a diferença entre gestor, empreendedor e empresário. Empresário. Né? Nossa, Porque perfeito, assim, eu perfeito. posso ser um médico parceiro de uma clínica, mas assumir uma posição de gerenciamento isso. que é o da gestão, gestão. que eu preciso. O gestor é um administrador, ele Isso. precisa dominar. Que é o meu né? caso, eu sou uma nutricionista gestora dentro da minha clínica. No entanto, sou também, no caso, empresária E Empreendedora. empreendedora. você, pra ser- Igual eu também. Eu, dentro do Lapidari, sou fundadora. Sim. Então, eu sou uma pessoa empreendedora. Eu Aham. empreendi na área médica, na educação médica. Porém, eu sou CEO. Então, que é um eu cargo executivo. executivo, administrativo, de Exato. gestora. Gestora. Exato. Então, assim, a gente precisa entender, e o médico
tem que entender esse conceito. Sim. Que às vezes fica nebuloso na conceituar cabeça. isso é importante, Conceituar né? isso. Porque ainda não é claro para todo mundo. Então, o gestor é o gerente, é o cargo executivo, Isso. que você não necessariamente é dono ou está empreendendo. Exato. O empreendedor é aquela pessoa que tem a ideia e que ela executa essa ideia assumindo todos os riscos. Que são enormes. Porque empreender no Brasil é um ato de coragem. Um ato de coragem. As empresas abrem, né? Muitas empresas abrem e 80% delas fecham em um ano. Fecha. Exato. E aí você tendo a ideia, não necessariamente você vai executar sozinho, você pode Exato. executar em sociedade, você tem vários modelos, Ou você né, pode de contratar excelentes implementação. profissionais que possam fazer isso por você. Exato. Eu acho que é o nosso grande destino aí, né? Ter grandes pessoas ocupando os cargos administrativos e gerenciais dentro da empresa. E eu quero destacar também a posição do empresário. Por quê? Até que o gestor e o empreendedor, os médicos ainda lidam um pouco melhor. Mas a tal da palavra empresário, Exato. ela ainda gera muito desconforto entre os pares. Porque a gente vê o médico precisando entender o que é isso. Então, o empresário é o dono de uma empresa, ele é o dono de um CNPJ. CNPJ, E isso. ele assume a sua responsabilidade como investidor, como contratante. E ele também tem o bônus de distribuição de lucro, ele tem o bônus também de, sim, ter um rendimento a partir do esforço, da força laboral de outras pessoas, podendo ser colegas. E ele tem a Exato. responsabilidade sobre muitas famílias. Aí eu te Muitas. pergunto, Do você sustento como de muitas esposa famílias. também disso. de médico, sendo gestora, sendo empreendedora e empresária, como que você viveu isso na prática? Essa mudança mesmo, sabe? De mindset do seu marido, né? De contratar outros colegas. Como foi esse processo, sabe? Entre empreendedor e empresário Ótima pergunta. dentro de casa. Ótima pergunta mesmo. Ótima O Paulo pergunta. nunca quis ir sozinho. Ele sempre quis ir, desde sempre. Ele sempre foi assim. Ele sempre quis trazer o máximo de pessoas que dividiam o mesmo propósito, a mesma missão que ele. Objetivo. Então ele falou, todo mundo que tiver a mesma voz que eu quero levar dentro da minha área, pode vir comigo. Né? Desde que seja competente, desde que seja trabalhador, a gente vai trabalhar para afinar essa equipe. Então, isso foi bastante tranquilo, no sentido de eu sabia que é diferente você ter uma salinha com uma plaquinha de atende-se e uma recepcionista, Bem e você diferente. montar uma equipe, porque Sim. a partir daí você precisa de reuniões constantes, alinhamento constante, você, né, Gerenciar. você tem mais responsabilidades, Alinhamentos. exatamente. Você tem mais um trabalho. Você tem mais um trabalho. Esse é o grande medo do médico também. Às exato. vezes, de trazer algo novo ou outras pessoas para dentro da clínica. Exato. Então, assim, a primeira questão que eu sempre trouxe para o Paulo foi: vamos olhar com cuidado. Quem entra? Quem entra? Isso é um ponto. Eu acho que de um gestor, Você a segue função algum mais critério importante, na escolha? Sigo. Eu fui muito treinada na FedEx por um método que chama STAR, que é um método de contratação, que a gente vai ter. A gente vai ensinar todo mundo Olha a que fazer legal. isso. Viu, É. pessoal? Viu, gente? Mas Olha o spoiler. eu participava de muitos painéis de contratação. E lá, um dos treinamentos que a gente teve em Memphis, né, de liderança, é justamente o momento da contratação é o mais importante que você tem. Ali é o ouro. Né? Você contratar certo é a melhor coisa que você pode fazer. Então, eu tenho alguns critérios de contratação. Nós tivemos um médico, por exemplo, que hoje tem agenda para o ano que vem, que está conosco, né, há 7 anos, que por 2 anos ele passou dentro da sala do Paulo, ouvindo. Uma pessoa que está disposta a fazer isso, realmente quer estar com a gente. Né? Eu tenho É vários outra casos coisa. assim, você tocou no ponto fundamental. Isso, fundamental. De clínicas grandes que cresceram com base nessa filosofia das BUs, né, das unidades, dos núcleos de atividades, unidades de negócios, trazendo médicos, porém, esse médico sem um terceiro pilar que eu chamo, porque eu falo que o parceiro, ele atende 3 pré-requisitos. O primeiro é ser bom caráter. Você tem que ter uma Total, boa pessoa, pessoa. fit cultural, a gente não bom ensina, caráter, né? perfil. Caráter, a gente não Exatamente. ensina. E ter você- sinergia, né? Exatamente. O segundo é o pilar Tecnicamente, técnico. é. Exatamente. E o terceiro é um pilar que ele é mais mercadológico, ele é o de vendas, ele é o lado mais comercial da conexão. Para a gente não deixar assim, né, mal interpretada essa palavra, é a questão da relação médico-paciente. Eu acho que é o da comportamento. conexão. Comportamento. Exatamente. Só que esse terceiro, muitas vezes, ele tem que ser ensinado dentro Isso. da clínica. E leva, assim, você tocou num número que eu vivo isso no dia a dia.
2 anos. Isso. 2 anos é um número mágico na construção dessa relação para estabelecer esse terceiro pilar. Exato. E para que esse parceiro gere resultado para ele e para a clínica. E para ele aprender também. É, Para e ele aí- ter a E essa oportunidade de essa aprender. questão porque só colocar ele... comportamental do ego. Sim. Se ele também quer aprender com Sim. o outro. Só que aí a gente se Que conecta ficou 2 anos lá dentro. com outro ponto, que é o lado do médico dono, que ele tem que se ver como empresário e empreendedor, que ele tem que assumir risco. Porque muitas vezes, para essa pessoa se desenvolver lá dentro, o empresário assume o risco. Ele vai ter, às vezes, que bancar, Investir, patrocinar o investir, aprendizado investir. da outra pessoa. E assim, ó, isso é importante isso é a um gente ponto falar. também. Mas é uma crença- Um dos critérios dos profissionais que estão conosco é não pare de estudar. Então, nós precisamos receber na nossa mesa qual é o curso, a formação, a graduação. O que você está fazendo este ano? Nós pagamos. Pós-graduação Isso. médica, nós pagamos. A Clínica Musi paga e arca com o curso de todos os funcionários, da enfermeira ao médico, da recepção, que quer fazer um curso de gestão e para mim é maravilhoso, ao médico. Mas não pare de estudar. Exato. Se você parar de estudar, você está obsoleto. A outra coisa é participar de todos os treinamentos que eu busco para dentro da clínica. Eu tenho uma sala de palestra dentro da minha clínica para 25 profissionais. Né? Sensacional. E dentro dessa sala de palestra, nós temos cursos que são trazidos e pesquisados por mim e pelo Paulo, que nós queremos que todos os profissionais façam. Esteja presente. Não vá para o Ubatuba nesse dia. Esteja presente. Existe também Porque programa. Nós o estamos posicionamento investindo, né? seu Investindo. como executiva da empresa, Sim, né? sim. De dar uma diretriz. Olha, Sim. você quer estar conosco? Mas eu preciso que você Criar seja esse- bom. Exato, né? Esse Exato. ecossistema. É. E eu te ajudo, não é que eu estou exigindo que você vá. Eu vou atrás para você. Me fala o que está te faltando. Então, às Aí vezes, já é o os lado médicos. gestor. Os médicos. É o lado gestor. E os médicos muitas vezes falam, puxa, eu queria entender mais sobre isso, estou sem tempo. Ok, vamos fechar uma sexta-feira, eu organizo as agendas, relogo os pacientes, nós teremos sexta-feira aqui um curso do profissional que você falou que você queria ouvir. E eu tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade. Se hoje você fosse escolher, diante de todas essas Robertas, você teria um caminho a seguir, qual seria? Eu amo a gestora. Eu amo a gestora. Já Eu gostei, amo. amei. Eu amo a gestora. bom. Eu não consigo sair. E eu, assim, é uma escolha que vem Então automática. você é uma pessoa executiva. Eu não Você consigo sair executa. dele. Você Foram gosta de 13 executar. anos na diretoria de uma multinacional de uma empresa. Mas, 13 gente, vamos anos. acalmar o Eu coração. sem querer pisolar. Os médicos. Não, Não, mas a nem gente é vai só o entregar- tempo que a gente tá. realmente está finalizando Tava mesmo. pensando se já- Mas vamos acalmar o coração dos médicos. Ao ouvir a Roberta falando que é o lado gestor, e o médico que ele não quer ser o gestor. É possível ele não Tenha ser uma o gestor? gestora, claro. Tem uma gestora Só saiba e contratar. contrate bem. Exato. Mas Saiba também Não, existe- saiba existe- cobrar, saiba. O bom líder é aquele que sabe o que ele busca, Ele né? vai- Busca. ele pode- Estar claro, consciente no que ele quer, Então, qual é a função estudar daquela gestão pessoa. não significa que eu serei um gestor. Eu serei o Isso. melhor líder, Você o melhor saberá empreendedor. qual é a função do seu gestor. Exato. É importante que você saiba quais são Skin as the game. funções, Isso. o que você precisa saber e pode cobrar. Né? Então, o fato de você contratar um gestor, porque o Paulo sempre falou, eu quero ser médico, eu quero entrar na minha sala e cuidar do meu paciente. Eu não quero saber o que acontece do lado de fora. Sim. Eu falo, ainda bem que tu tem aqui Tem comigo. você. Exatamente. Porque ele fala, eu não Exatamente. quero, eu não quero saber, não quero saber. Eu quero poder só fazer isso. E eu entendo, só que funciona se você já tem uma gestora. Exato. Sim. Se você não tiver Se você uma teve gestora, a sorte de... Exatamente. Então, você vai precisar ir atrás de um gestor. Só que você jamais vai deixar de ser o dono. Então, eu falo, eu sou sua esposa Não dá e pra gestora, abrir mão de nenhum mas a gente vai conhecimento. sentar e eu para vou te chegar no mostrar... objetivo que quer, tem que ter essas E eu questões. vou mostrar quais são os nossos caminhos e você, como dono, sócio, junto comigo, tem que decidir junto comigo, porque o risco da decisão é nosso, não é só meu, gestora. É nosso. Aí entra em pauta a empreendedora empresária, né? Então, Yes. é muito importante que você, médico, que sabe que não vai dar tempo de você fazer toda a sua gestão, que você saiba o que é gestão, o que é necessário que um gestor saiba fazer, que você saiba cobrar, que você saiba estar presente com o seu gestor, porque toda a cara da sua empresa, todo o tom do seu serviço é ditado por quem é você. Sim. Não é pelo seu gestor. Sim. E você E tem nem que saber pode ser. passar isso É. para o seu gestor. E com esse spoiler, Muito bom. Nós temos e que com encerrar. esse spoiler, Eu prometo que será E em 10 no dia minutos. 10, nós finalizamos aqui o nosso segundo encontro. Gente, vocês gostaram? Tá incrível, Conta aí, não tá tá? muito eu bom, adoro muito falar bom. disso. Assim, Então, eu pra tô gente, a gente suspeita. ficaria aqui o dia todo falando disso, mas esse é o nosso fechamento aqui do segundo dia, porque nós estamos levantando a bola para o terceiro encontro no dia 10, no próximo dia 10, e que nós estaremos falando com muito mais riqueza de detalhes sobre gestão.
o que é ser, o que é ter um gestor. Gestor. Né? A gente vai trazer esse assunto realmente com muito maior profundidade. E aproveite, esse conteúdo ele está gratuito para você. Ele está online, no conforto da sua casa. E você está podendo usufruir de tudo isso. Nós nos unimos aqui, 3 mulheres empreendedoras, né, assim, em prol desse projeto que nós estamos acreditando muito, porque nós estamos comprometidas com a transformação da área da saúde do Brasil. Ninguém aqui tem um propósito menor do que esse, de levar esse projeto para cada clínica médica do Brasil, para ajudar o médico a se desenvolver em marketing, em empreendedorismo, em gestão, para poder ter os seus sonhos realizados, para poder crescer bem. Então, você é o nosso convidado. Atender melhor o paciente. Atender melhor o paciente. paciente. Eu tenho uma hashtag que eu falo, todos ganham. Todos porque a gente ganham. tem uma equipe feliz, treinada, a gente tem um paciente feliz, satisfeito, bem atendido. Super bem E a gente atendido. tem um médico Médico. satisfeito, realizado. Então, essa é a minha hashtag, todos ganham, Todos sabe? ganham. Com gestão, todos ganham. Então, você é o nosso convidado para o 3º episódio, que vai acontecer no dia 10. Eu, se fosse você, não perderia. Jamais. Tá imperdível. E participaria do grupo exclusivo Isso mesmo, fala aí, Flávia. de WhatsApp. Por que desse grupo? Por quê? Explica Porque pra lá a gente. gente vai dar conteúdos de forma muito rica para você sobre gestão, marketing e empreendedorismo. Exatamente. E também porque nós estamos aqui fazendo uma antecipação do melhor ainda que está por vir, que é o nosso lançamento do MBA MEG, Marketing, Empreendedorismo e Gestão. E ao você entrar nesse grupo, e já entra imediatamente, você vai receber tudo em primeira mão. E eu não vou contar mais, porque no 3º episódio eu trago mais A detalhes. gente fica quase entregando tudo. É aqui. tudo. Dá vontade. Mas é isso, gente. Então já entra aqui no grupo de WhatsApp para você não perder nenhum detalhe, não ficar de fora aqui das novidades que nós estamos preparando para você. Então, meninas, muito obrigada. Foi incrível. Obrigada. Obrigada, Prazer Roberta. Obrigada, Sil. Obrigada. E vamos Flávia. que vamos. Até a próxima. Até a próxima. Até. Até.